Olá, amigos da Ampulheta da História! Inscrevam-se no canal, clique no like e aperte o sininho para receber novas notificações. Rodando a vinheta. Congadas. Um olhar distorcido em tempos dos vice-reis no Rio de Janeiro. A Folia dos Negros era vista na Rua da Carioca, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Uma festa animada, frente à igreja, na representação das coroações dos reis congos. Vamos neste vídeo entender um pouco a época de como a sociedade colonial enxergava essas festas populares, tentando assim a segregação, não conseguindo, logicamente. A Congada, uma celebração, manifestação de crença, sincretismo, alegria, é um momento de alívio em tempos de sofrimento e desumanização através da escravidão. Desciam a Rua do Rosário próximo aos latoeiros, em direção ao Terreiro do Paço. A grande festa trazia o grupo que vinha cantando, dançando em ritmos ao som de chocalhos, adufos, caxambus, chequerês, agogôs e marimbas. Segundo o autor Luiz Edmundo, em sua quarta edição de 1950, pela antiga editora Conquista, em sua obra Para Encontrar o Rio de Janeiro no Tempo dos Vice-Reis, Luiz Edmundo menciona: nunca se viu na rua tanto negro. São negros de todas as castas e todas as ralés, despojados pelas vielas e alforjas em redor, atraídos pelo égodo da folia. Congos e moçambiques, monjolos e minas, quiloas e benguelas, cambindas e rebolas, de envolta com mulatos de capote, com ciganos e moleques, a turba multa dos quebra-esquinas. Escória das ruas, flor da gentalha e nata dos amigos do banzé. O rebuliço cresce, referve, explode, continua. Nos interiores das casas, a famulagem, ouvindo fora o ruído das músicas desencabestrada e cadente. Abandona o trabalho, deserta cozinhas, vara corredores, derribando móveis, batendo portas, saltando janelas, caindo na rua. Não há escravo que atenda ao amo, que obedeça ao senhor nesse minuto de desabafo e embriaguez. É uma loucura. O que ele quer, o negro, é aturdir-se na folia, mergulhar na folgança, integralizar-se no ritmo do samba, fazendo um peão do tronco e das pernas dos mulambos, que se confundem em delírio coreográfico. É um desengosto macabro em que a gente sente o negro desanatomizar-se todo, desarticulando braço, cabeça, pé, perna, pescoços e mãos. Isso tudo aos guinchos, aos assobios, aos berros, aos aiá, oiá, eiá. São as congadas, celebradas em vários estados do Brasil. Seus mais antigos registros encontram-se em Pernambuco e no Rio de Janeiro, do qual mencionamos neste vídeo. Forma de venerar, louvar, celebrar a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia, São Eslébão, São Baltazar, Santo Antônio de Categeró, santos negros. Celebrações católicas, interligadas, intercaladas à fusão, ao sincretismo e religiosidade africana. Há a composição da celebração que parte de 3 temas: a vida de São Benedito, o encontro da imagem da Virgem Nossa Senhora do Rosário submergida das águas e a luta de Carlos Magno contra as invasões mouras. Uma forte manifestação cultural e de religiosidade afro-brasileira. Um bailado dramático, cantos e musicalidade que recria a lembrança das coroações de um rei do Congo. Temos no canal da Ampulheta da História um vídeo da igreja de São Eslébão e Santa Efigênia, Irmandade dos Negros. Vale muito conferir. Observamos a visão escravocrata da época. O que pensavam, sentiam. Negros, escravos, não eram vistos como gente, eram mercadorias para trabalho. Infelizmente, temos este peso em nossa história. De forma lamentável e inacreditável, ainda existe pensamentos na atualidade que refere-se à escravidão no Brasil como um bem feito, realizado para os africanos, retirados à força das terras da Mãe África. Sinceramente, é inacreditável. Tanto aos negros como aos indígenas, o regime da escravidão, trabalhos forçados, exaustivo, cruel e desumano, principalmente em lavouras, mineração e trabalhos serviçais domésticos. Seres humanos vivendo em precárias condições, mal alimentados, reféns
vítimas de todos os tipos de violências imagináveis, castigos, açoitamentos, podendo superar a 300 chibatadas, o que levava o castigo à morte. Eram assassinados de formas bárbaras. Thomas Skidmore, historiador, em sua obra Uma História do Brasil, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1998, página 34, refere-se que, pelo castigo, eram lançados vivos em fornalhas até envenenamentos. Jogados a senzalas, galpões úmidos, precários por vezes, nenhuma higiene, acorrentados para evitar fugas. Famílias desintegradas, proibidas de serem quem são, em sua identidade, crença, costumes e linguagens. Sem direitos, sem bens, sem o direito de ir e vir, sem direito à sua liberdade. Foram um crime, uma vergonha, uma desumanidade. E para carimbar, o último país a abolir a escravidão do continente americano. Essa cicatriz é visível no corpo do Brasil. Sempre houve resistências da parte escravizada. Vamos lembrar do Quilombo dos Palmares, da Revolução dos Malês. Escravidão sempre existiu, sim, mas sabemos que foi um erro da conduta humana na linha do tempo, esta forma de agressão ao semelhante. Hoje, luta-se contra o que já aconteceu de errado, para que não mais se repita. E usamos remédios diariamente para curar cicatrizes, feridas abertas que não secam, como a intolerância, o preconceito, fobias, racismo, resquícios que permanecem aos dias atuais. Mesmo que um ou outro queira afirmar o contrário. Outros grupos, pessoas das ruas, ciganos, sofriam também o preconceito e discriminação. O que hoje conhecemos como preconceito e intolerância, alimentadas no percurso da história, no tempo dos vice-reis, todo este comportamento era natural para os que não eram escravos, para os que eram a parte recheada do bolo. Escravidão que durou mais de 300 anos. Gerações e gerações que viveram suas existências debaixo do açoite dos senhores de engenho. Lembrando dos milhões de indígenas dizimados e escravizados. De milhões, chegando a uma redução populacional de aproximadamente 800 mil em nossa atualidade. Voltando à celebração do Congado, desde 1674, a coroação do Rei do Congo se realizava na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos do Recife, na época capitania de Pernambuco. Na cidade do Rio de Janeiro, naqueles tempos, diziam que para ver o rei sendo coroado, sendo transportado em andor, assim como as imagens sacras, chegava segundo a visão de Luiz Edmundo, mendigos, escravos do Arco do Teles, situado na Praça 15. Temos um vídeo no canal da Ampulheta sobre a história da Praça 15 de Novembro. Referiam-se que alguns desses escravos pareciam padecer de elefantíase, mutilações, portadores de chagas, usuários de muletas. Chega o autor a classificar como répteis de rastros. Estas denominações eram usadas para os que seriam inválidos. De certa forma, as congadas eram alimentadas pela igreja, que ao mesmo tempo as reprimia em contextos específicos em relação à fusão da religiosidade da fé. A festa africana encoberta sobre o manto cristão. Hoje, lutamos por respeito à religiosidade em sua diversidade, a defesa do Estado laico, da liberdade de culto e expressão. Assim nos assegura a plena democracia. Os senhores à época, os que não eram escravos, ditos brancos, chamavam esta celebração de fantochadas pagãs. As igrejas do Rosário e de Nossa Senhora da Lampadosa eram parceiras da festa do Congado. Vejam o vídeo da igreja de Nossa Senhora da Lampadosa aqui no canal da Ampulheta da História. Certamente uma riqueza da história do Rio de Janeiro. As bandejas de esmolas eram cheias, garantia a cera, as velas para a igreja e um alívio aos bolsos das irmandades. As coroações dos reis do Congo eram realizadas nas igrejas. Vamos observar esta interessante fonte primária, um termo lavrado. Em 1811, coroou-se Caetano Lopes dos Santos, rei, e a Maria Joaquina, rainha, ambos da nação Cambundá. Diz o termo lavrado na Lampadosa, por estarem eleitos e por terem as respectivas licenças do senhor intendente da polícia. No documento contém a assinatura do reverendo padre capelão Thomas Joaquim de Melo. A congada servirá como modelo para a coroação dos reis no Brasil. As igrejas eram adornadas com enfeites, altares acesos, o entoar dos sinos. A procissão, o cortejo em direção à antiga Rua Direita, a mais antiga rua da cidade, fazia o percurso ligando o Largo da Misericórdia ao Morro de São Bento. Em 1875, passa a se chamar Rua 1º de Março, passando o préstito pela Igreja da Cruz em direção ao Palácio Real. A música vinha à frente do cortejo, andores enfeitados em meio à massa aglomerada. Os reis do Congo, carregados em andores nas pontas dos mastros, plumas e fitas. Coroas douradas, feitas de papelão, não impedia ares reais do reinado do Congado.
O rei e a rainha vestidos com sedas, lembrando que para isso acontecer, tinha de solicitar uma autorização, já que para aplicações das leis santuárias, leis que restringiam o luxo, a extravagância, gastos desnecessários, e neste período era rigorosa em relação aos escravizados. Negro, mulato, não podiam sequer usar lãs e algodões de certa qualidade, nem sedas, nem ouro e prata. Esta lei pragmática, incluída a partir de 1749, referiam-se à forma a menosprezar o evento e seus participantes, chamando-os de El Rei Beisola, em um inferno de suas indumentárias, um calor intenso, grandes pés calçando umas sapatarras de vaca, um couro que queima em meio de sedas molhadas de suor. Diziam que o rei e a rainha esqueciam aquele momento do tronco, dos açoites, chibatadas e marcas a ferro quente, realizada por feitores. Frente ao palácio baixavam os andores, e ao som dos instrumentos começava a festa. Luas e estrelas de metal soam na pesada capa do rei e da rainha, que iniciam sua apresentação. Sou rei do Congo, quero brincar, cheguei agora de Portugal. E respondendo, a massa dizia, é samba galá, cheguei agora de Portugal. A rainha dança com o rei do Congado. Sacudiam as capas, movimentos coreográficos até chegarem ao assento do adornado trono. Quenguere oiá, Congo do mar, gira calunga, no que vem lá. Ao Mameto, o filho dos reis, adornado em sedas e capa, dança e senta ao lado dos pais. Mameto do Congo. Quero brincar. Cheguei agora de Portugal. Um grande cercado humano rodeia a real família. Segue a encenação com a morte do príncipe, um bailado trágico. O rei manda chamar o feiticeiro Quimboto e ordena que ressuscite o Mameto, o príncipe menino. O feiticeiro bruxo, um negro alto, forte, um belo porte, com agilidades ao dançar, carregando braceletes nas pernas envoltas, peles de jaguar. Sua dança impressiona os espectadores. Traz consigo uma cobra viva. A massa delira o espetáculo. Entre cantos correspondidos com respostas. O Mameto não dá sinais de vida. O feiticeiro pega e ergue o príncipe. E a vida volta lentamente ao jovem príncipe negro, muito mais esperto que antes. Realiza uma dança extasiante. Todos gritam, cantam, batem palmas, um triunfo do Quimboto. Chega uma jovem princesa para se casar com um príncipe ressuscitado. Os andores reais são erguidos e a festa acaba em casamento. A procissão vai em direção à Rua da Candeia. Ao longe a música vai ficando distante. O autor retrata a visão da época. O préstito já vai penetrando a Rua da Cadeia. Ainda se vê longe o andar da rainha Congo, balouçado no ar, aos ombros dos pretos fortes, e ainda se ouve com a música bárbara que vai morrendo pouco a pouco. O estrebilho da negrada espalhafatosa e feliz. Felizmente as congadas continuam a existir até os dias atuais. Uma rica tradição cultural. Os congadeiros de Minas dizem ser essa celebração o reinado de Nossa Senhora do Rosário. O IFAM realiza um inventário nacional de referências culturais desta rica e tão importante manifestação cultural brasileira. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal da Ampulheta da História, aperte o like, clique no sininho, compartilhe com seus amigos. Lembrando que cultura, conhecimento e saber ninguém tira de você. Um forte abraço.